Eu quero cumprimentar também a quem nos assiste através da internet, né? Nosso boa noite. E antes que a gente comece a nossa exposição, nós vamos fazer a nossa prece. Eu convido a todos que a gente possa elevar os nossos pensamentos nesse instante até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e também aos amigos espirituais que estão sempre presentes, aos mentores dessa casa, que estão sempre nos auxiliando, nos protegendo, nos incluindo. Que nós possamos juntos buscar o ensinamento cristão contido no Evangelho, buscando a sua essência, procurando assimilar esse ensinamento no fundo de nossas almas, para que nós possamos efetivamente evoluir, mesmo que seja a passos tímidos, mas que nós não desistamos nunca, que nós possamos perseverar nesse caminho, pois contamos sempre com o auxílio do plano maior, com o incentivo de Deus e de Jesus sempre à frente, e nós temos certeza que esse apoio sempre estará conosco, nunca nos faltará, que assim seja. O tema que eu escolhi para hoje é Lei de Igualdade. Vamos falar um pouquinho da Lei de Igualdade, né? Então a gente sabe que a Lei de Igualdade, ela está entre 10 leis, né? Lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de liberdade, da justiça, amor e caridade. Então a lei de igualdade é uma dessas 10 leis, né? Então as 10 leis fariam parte das leis morais, das leis divinas, né? Então a gente, seria ótimo que a gente estudasse todas, né? Devagar a gente vai conhecendo uma por uma, né? Hoje eu escolhi a da igualdade, tá bom? Vamos lá. Bom, igualdade natural. Por que natural? Porque é divina, né? Porque é uma lei que está acima de nós, né? Por ser divina, está acima de nós. Uma lei imutável, né? Todos nós somos iguais. Por quê? Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos, né? Então, quando ele fala que tende para o mesmo fim, esse mesmo fim é a nossa evolução espiritual, é a perfeição, né? Ainda que relativa, evidentemente, mas é a evolução, né? Nós estamos um pouquinho longe dela, né? Mas estamos aí a caminho, né? Já progredimos bastante, né? Desde que fomos criados, né? Lá nos primórdios, mas a gente está caminhando para essa finalidade, né? E Deus fez suas leis para todos, mostra a sua justiça, né? Mostra a sua misericórdia para conosco, né? Não tem privilégios na natureza, né? Então, para todos são as mesmas leis, não existe uma competição e aquele fulano é mais beneficiado que o outro, se não existe em se tratando de lei divina, né? Cá entre nós existe, infelizmente, mas para Deus não, né? Bom, então, olha, todos são submetidos às mesmas leis naturais, né? Nascem com a mesma fragilidade, sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre, né? Sem segredos. Deus não concedeu superioridade a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele, né? Então, como eu disse, mostra aí a sua bondade, né? Ao estabelecer essa justiça que é perfeita, né? E quando ele fala superioridade nem pelo nascimento, né? Nem pela morte, pelo nascimento ele pode entender pelo sobrenome, né? Pelo cargo que ocupa, né? Então, são coisas que tem pessoas que se preocupam muito, né? De ter um sobrenome, né? Como coisas que se faria melhor que os outros, né? De fato não faz, né? Só aqui mesmo entre nós é que há essas coisas ainda, né? E revela todo o nosso orgulho ainda, né? Portanto, o sol brilha para todos, indiferentemente, né? Na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos Espíritos: dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Aí ele responde: Deus criou a todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, né? Essa ignorância é que eles não sabiam nada, né?
nós partimos todos nós do zero, né? A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los entre si, né? Então, ele deu a mesma linha de partida para todos, né? Como eu disse, não houve privilégio, esse saiu primeiro, isso aqui. Só que nós fomos criados em diferentes épocas, né? Então isso explica, às vezes, o adiantamento de uns, o atraso de outros. Mas todos chegaram lá, né? Essa é a nossa consolação, né? Então, essa determinada missão, né? Ele nos coloca em alguns lugares onde a gente já começa, desde já, a ser testado, né? À medida que a gente vai tomando consciência do nosso ser, né? A gente vai usando o nosso livre-arbítrio, nossas escolhas, né? Então, o nosso progresso vai depender das nossas escolhas, né? Da gente saber escolher, saber decidir, né? Por isso que o livre-arbítrio está aí para isso, e ele é respeitado, né? Então, muitas vezes eu não posso me queixar da minha vida porque ela é resultado das minhas escolhas, sempre, né? E, logicamente, que o meio onde eu estou, ele vai influir ou não, vai depender da minha vontade, né? Se eu me deixar dominar, aí, infelizmente, vai haver uma predominância de um caminho ruim, de uma decisão má, né? Então, vejam, vai chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, né? Então, essa verdade é nos colocada, né? E a gente está sempre analisando, né? Porque a gente, tem horas, acha que essa verdade é a minha verdade, né? E nem sempre prevalece, né? Só há uma verdade, só a verdade de Deus, né? O resto aqui, a gente está sempre querendo adivinhar qual é essa verdade, né? E a gente aí sofre por isso, né? Muito bem. Por que existe diferença entre as criaturas, né? Na pergunta 804, ele pergunta por que Deus não deu as mesmas aptidões, né, as mesmas habilidades a todos, né? Ele fala o seguinte, olha, Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo, né? E, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que alguns se aperfeiçoem mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas, né? A gente é criado igual, né? Mas por uma série de questões, por próprio livre-arbítrio, nossas escolhas, né? A gente acaba levando mais ou menos tempo nessa evolução e mais ou menos tempo, né? Ou mais ou menos aquisições, né? Ou virtudes, né? Então, ele fala aqui que a diferença está no grau de experiência, né? Essa experiência que nós vamos adquirindo através das encarnações. E na vontade, né? Porque a vontade é tudo, né? Se eu não tenho vontade de fazer as coisas, nada eu realizo, né? E que é o livre-arbítrio. Então, decorre que daí uns andem mais rapidamente, o que lhe dá aptidões diversas, né? Bom, então ele fala, olha, como a desigualdade de aptidões pode concorrer para o progresso moral dos homens, né? Porque nós somos iguais como espíritos, mas as nossas aptidões são desiguais, né? E por que disso, né? Olha, necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais, né? Então, veja, essa diversidade de aptidões faz com que a gente possa ter o papel de co-criador, né? A gente está ajudando o Pai na construção de um mundo melhor, né? Então, eu sou médico, por exemplo, e o outro é pedreiro, né? Eu não entendo nada de pedreiro, ele também não entende nada de medicina. Então, a gente troca informações, né? Eu preciso da habilidade dele como ele precisa da minha. E assim, há uma diversidade de aptidões onde as pessoas acabam aprendendo uma com as outras, né? Então, essa diferença faz com que a gente tenha um aprendizado, né? Acabe aprendendo com o outro, né? Certo? E eu sempre falo, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Nada mais que isso, né? Até onde a gente possa ir, né?
dentro das nossas limitações. Então ele fala que as qualidades do espírito constituem um princípio da diversidade de aptidões, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que pode dificultar o exercício dessas faculdades. Vamos lembrar que o espírito, ele tem essa diversidade também, né? Só que encarnado na matéria, ele tem a limitação do corpo, né? Então a gente às vezes não desenvolve certas coisas porque o próprio corpo não ajuda, né? Ele acaba tendo essa influência, né? Por isso que a gente, quando desencarna, a gente se sente, vamos dizer, mais livre, né? Porque não tem mais influência material, né? Talvez não no começo, né? Daquela perturbação que a gente passa. Mas, posteriormente a isso, a gente vai se sentindo mais apto a perceber as coisas, né? Ter maior facilidade no aprendizado, essa coisa toda, né? Porque a influência da matéria é muito grande, né? Que pode dificultar o exercício dessas faculdades, né? Então nós vemos que encarnado nós temos as nossas aptidões e como espírito também, só que elas ainda ficam enrustidas em razão dessa influência material, né? Então veja, na essência nós somos todos iguais, né? Todos, não tem diferença nenhuma, né? Agora, nas altas aptidões nós somos todos desiguais, né? Não tem pessoas, nós podemos encontrar dois médicos, um vai ser melhor que o outro, um vai ser pior que o outro, um vai ter uma habilidade maior, uma especialidade melhor ou menor, né? Nunca é igual, né? Isso é que faz a beleza da coisa funcionar, né? Esse aprendizado, dessa utilidade, né? Onde a gente há esse aproveitamento, né? Então, qual é o nosso comportamento perante a diversidade, né? Então, nós temos toda essa diferença, como é que a gente se comporta diante dela, né? Veja, a diversidade é tão indispensável à harmonia quanto as variadas finalidades dos órgãos o são para o equilíbrio do nosso organismo. A gente tem vários órgãos, diferentes uns dos outros, cada um com a sua função, e eles trabalham numa harmonia, né? Para que haja manutenção da vida, da saúde, né? É a mesma coisa essa diversidade de aptidões, né? Então nós somos totalmente diferentes, né, nessa questão, mas há uma harmonia nesse sentido, né? Ou a gente procura ter essa harmonia, né? Então a gente precisa saber conviver com isso, né? Na aceitação, né? No respeito. Então fala, ante a diversidade buscamos a solidão, pois queremos os iguais, queremos espelhos, queremos conforto. Porque não parece, mas a diversidade acaba perturbando um pouco a gente. A gente às vezes não aceita aquela habilidade, ou aquela aptidão, aquela experiência que o outro tem. Aquilo às vezes, pelo nosso orgulho, a gente não há aceitação. A gente acaba não se entrosando com aquela determinada pessoa em razão dessa não aceitação, né? Isso acontece muito, né? Então veja, são as chamadas zonas de conforto, né? Então quando a gente fala em diversidade, a gente está falando também em mudança, né? Então as zonas de conforto, vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Então durante a vida as pessoas costumam refugiar-se numa certa rotina determinando um modo de vida no ambiente familiar, social e profissional. Por quê? Isso é um comodismo, né? Já chama zona de conforto por causa disso, né? A gente não quer mudar, né? Sendo que a mudança é necessária, né? A gente precisa mudar para progredir espiritualmente, né? E a gente fica, às vezes, naquela vidinha, naquela rotina, né? Não altera nada, né? Quando chega lá para prestar contas lá, você não fez mal para ninguém, mas você também não fez bem, você não ajudou ninguém, você não progrediu, você não, né? Sabe, não ajudou seu vizinho, não fez nada. Então, você empacou, quer dizer, você estacionou, né? Você teve uma vida estacionária, né? Porque zona de conforto é uma série de comportamentos com os quais estamos acostumados, que não nos trazem ansiedades, contrariedades ou risco. Então, quando a gente se comporta assim, a gente está evitando problemas, entre aspas, né? Porque eu não quero socializar, eu não quero se meter na vida de ninguém, eu não quero assumir, não quero ajudar, eu fico na minha, né? Que é muito mais fácil, né? A vida é essencialmente dinâmica, é preciso adaptar-se continuamente às mudanças, né?
Não parece, mas às vezes as coisas vão sendo colocadas à nossa frente. São obstáculos, né? Por menos que a gente queira, sempre tem um probleminha aqui, outro lá, que a gente é forçado a participar, a tentar resolver, né? E a gente, às vezes, contrariado, acaba fazendo isso, né? Uma hora a gente vai perceber que isso é essencial na nossa vida, né? Essas coisas são colocadas para nos testar mesmo, né? É uma prova, né? Para ver se a gente está aprendendo alguma coisa aqui, né? Também, as mudanças são desconfortáveis, trazem insegurança e ansiedade, mas são necessárias, né? Então a gente sempre vai sentir algum desconforto, né? Porque não aceita, porque não tem o entendimento, a compreensão do porquê que aquilo acontece, né? Então a gente está sempre com o pé atrás, está sempre querendo se isolar, né? É ficar lá no meu sofá tranquilinho na Silva, né? Então, ó, sair da concha é uma providência necessária ao nosso aprendizado, à nossa evolução. Então nós temos que sair da toca, né? Sair, tá enfrentando esses problemas que surgem naturalmente na nossa vida, para que haja evolução, que haja aprendizado, né? A gente está sempre topando com uma situação ou outra que traz esse benefício, a gente às vezes não percebe, né? Então, olha, há muitos que se alimentam da raiva, do rancor, da impaciência com as ideias dos outros, né? Então tem gente que não se conforma com pessoas que estão em processo de mudança ou sugerem alguma transformação, e as pessoas às vezes se irritam com isso. Por quê? Porque está perturbando o sossego dela, né? Ela não quer se envolver com aquilo, né? Então está mexendo com a zona de conforto dela, né? Então muita gente tem esse tipo de comportamento quando uma pessoa tem uma ideia diferente, né? Não tem aceitação, né? Então, olha, no fundo, né, eles temem pela sua própria verdade. Mas veja bem, que seu pensar seja rejeitado ou que suas verdades sejam questionadas, né? Porque no fundo ele também tem os seus projetos, tal, mas ele, por orgulho, ele acha que ou ele vai ser criticado, vai ser rejeitado, né? Então ele não expõe, né? Mas isso no fundo é o orgulho falando mais alto, né? É o que ele fala, orgulho ferido, né? O orgulho mata a convivência, a temperança, mata até o amor, que é irmão gêmeo da indiferença, do ódio, né? Então esse comportamento provém desse nosso orgulho, o orgulho e o egoísmo que nós todos ainda temos muito enraizado em nós, né? Então, novamente, vem à tona, se faz necessário o combate ao mesmo orgulho e ao egoísmo no exercício diário, né? Se a gente não tiver essa consciência, a gente vai se demorar muito nisso, né? E vai perder, às vezes, a oportunidade que está se apresentando nessa atual encarnação, né? Então é preciso respeitar os espaços e as opiniões alheias. É assim que Deus procede no universo, respeita as diferenças, nosso livre-arbítrio, né? Então a gente está atravessando hoje um momento muito difícil, né? Em todos os sentidos, porque não há aceitação, não há respeito pela opinião do outro, né? Então a gente acaba entrando em choque, né? Se perturbando, às vezes acontece na própria família, é um caso sério, né? Então a gente tem que se dar conta, primeiro, a gente precisa respeitar a todos, para que a gente possa ser respeitado, né? Aceitar a opinião, aceitar a religião do outro, respeitar os gostos do outro, né? Sabe, porque cada um tem o seu direito, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio, né? E tudo isso precisa ser entendido e respeitado, acima de tudo. Então façamos como Jesus, que respeitou a diferença dos judeus e de outros povos, superando as intolerâncias, as incompreensões que temam em reinar em nossos relacionamentos. Tá certo que nós não somos Jesus, né? Mas a gente caminha, né, para ser semelhante a ele, né? Nós somos muito distantes deles ainda, né? Mas é importante que a gente comece a dar os primeiros passos, né? Eu chamo de fazer assim um treinamento, né? Então, se nós temos aquele parente difícil, que a gente não tem aceitação, então a gente, sabe, aos poucos começa a amansar o nosso coração para que haja aceitação, né? Porque ele é difícil, porque não bate as ideias, né? Mas a gente há de superar isso, tem como superar isso, com paciência, com amor, a gente vai dobrando isso, né?
Então, quando fizermos isso, estaremos nos tratando como irmãos e viveremos em paz, né? Então, nós vamos chegar nesse estágio? Vamos, com certeza, né? Mas é preciso que a gente comece a dar os primeiros passos, né? É necessário que a gente crie essa condição dentro da gente, né? Olha, desigualdades sociais. Lá na 806, né, no Livro dos Espíritos, ele pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Alguém responde: não, é obra do homem, não de Deus, né? Desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando então somente a desigualdade do mérito, né? A desigualdade social é obra nossa, é nossa responsabilidade, é nós que causamos tudo isso, né? Fome, né? Essas diferenças profundas, né? Sociais, financeiras, né? Países pobres, países muito adiantados, né? Isso tudo é culpa nossa, né? Então a gente causa, pelo orgulho e pelo egoísmo, a gente causa esse caos que a gente vê hoje no mundo já há muito tempo, né? Agora, ele fala o seguinte: só vai existir, só vai restar uma desigualdade, que é a do mérito. Essa vai ficar, né? Por quê? Só vamos avançar pelo merecimento, né? Pelo merecimento das nossas ações, né? Quando a gente mudar o nosso comportamento, quando mudar o nosso modo de entender, o nosso modo de viver, né? Procurando desenvolver o perdão, o amor ao próximo mesmo, né? Sempre tendo o entendimento acima de tudo. Então, pelo merecimento, a gente vai conquistando as coisas e vai mudando isso, né? Então, a gente vai ajudar a fazer com que desapareça o orgulho e o egoísmo da face da Terra, né? Mas a gente tem que fazer nossa parte aqui, né? A desigualdade social ocorre quando a distribuição de renda é feita de forma que a maior parte fica na mão de poucos, infelizmente, né? Pelo egoísmo do ser humano, né? Então, olha, poucos têm muitos, né? E muitos têm pouco, né? Então, você vê, são poucos mesmo, hein? A maioria, infelizmente, são muitos pobres, muitos miseráveis, muitos passando fome, né? E poucos na opulência, né? No exagero, né? De luxúria, de luxo, né? Quer dizer, não precisaria tudo aquilo, né? Ele podia viver com metade daquilo, tranquilamente, né? E ajudar quem pudesse. Mas, infelizmente, não há esse entendimento, até porque não existe a compreensão dele da vida futura. Ele acha que a vida é essa, tem que aproveitar, acabou. O resto é o resto, né? Mas um dia, infelizmente, vai ter que prestar conta lá, não tem jeito, né? Na 807, Kardec pergunta: que pensar dos que abusam da superioridade social para oprimir o fraco em seu proveito? O que eles respondem: infelizes deles, né? Serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizerem sofrer. Isso é castigo de Deus? Não é. Isso é a consciência deles, que vão cobrar eles um dia, né? E eles vão pedir para vir nessa situação, para acertar, né? Para se redimirem do que fizeram, né? E a gente basta ligar a televisão, né? A gente tem aí o retrato do que acontece pelo mundo, né? Infelizmente, é uma coisa que deixa a gente estarrecido, né? 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e já existiu alguma vez? Eles respondem: não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não correi atrás de quimeras, de devaneios, de fantasias, né? Então, veja, uma vez falaram, né? Se a gente pegasse todo o dinheiro do mundo e dividisse em partes iguais para as pessoas, né? Primeiro que daria um pouco cada um, né? Segundo que aqueles que tinham muito vão acabar restituindo esse dinheiro pelas suas habilidades e tal, e aqueles que nunca tiveram, pela sua inexperiência, contrato com dinheiro, vão acabar perdendo. Então vai voltar tudo ao que era, né? Tá certo? Então, olha, o que nos cabe fazer para atenuar as desigualdades sociais? Vamos lá ver.
Então, olha, a vida é dádiva do Criador, mas a condição de vida é obra da criatura, certo? Deus nos dá vida, mas essa continuidade, esse desenvolvimento pertence a nós aqui, simplesmente, né? Por isso que nós temos livre-arbítrio, nós temos inteligência, né? Aos poucos a gente vai ganhando isso com mais desenvoltura e a gente vai, assim, tentando melhorar essa vida. A minha vida e a vida dos que me rodeiam, né? Da minha família, né? Se eu tenho condições de estender isso a outras pessoas, né? Por que não fazer, né? Eu não posso jogar isso nas costas de Deus, jamais, né? Então, o que ele fala aí, o homem é responsável pela existência de pessoas que morrem de fome, de crianças condenadas por subnutrição. Simplesmente o homem, né? Aí não tem Deus. Algumas pessoas falam, onde é que está Deus que não vê isso? Não é Deus. É o próprio homem que chegou a isso, pelo orgulho e pelo egoísmo, simplesmente, né? Então, as semelhantes limitações não devem ser debitadas aos desígnios divinos, né? Mas à ambição de uma sociedade regida pelo egoísmo, né? Então, infelizmente, nós temos boa parte da nossa população terrestre ainda envolvido na ilusão, no egoísmo, né? Achando que essa é a vida e acabou, e nós temos mais é que aproveitar, né? Como eu disse, vamos fazer por nós o resto que corra atrás, né? Então, infelizmente, esse é o pensamento, né? Então, enquanto a gente não aprender que precisa estender a mão ao próximo, que a gente só vai ser feliz quando aquele próximo também for feliz, então a vida não vai mudar, né? Então, Jesus não foi um visionário empolgado por sonhos irrealizáveis. Deixou claro que o reino de Deus não se estabelece por decreto, jamais, né? Mas pela adesão da criatura humana aos princípios de solidariedade e fraternidade. Certo? Enquanto a gente não for solidário, não for fraterno, né, a gente não vai mudar, né? Veja, essas coisas que a gente fala, às vezes fala assim, mas isso aí é utopia, né? Não, não é, não é. Embora esteja longe ainda da gente, é uma coisa realizável, né? Porque se outros espíritos como nós, que começaram como a gente, conseguiram alcançar essa felicidade, essa perfeição, e hoje trabalham em prol de muitas pessoas, de muitos espíritos, né, de várias comunidades, essa coisa toda, estão sempre trabalhando, não cessam de trabalhar, né? Por que nós não, né? Então, não tem diferença nenhuma. Tudo vai estar na nossa vontade, no nosso livre-arbítrio, né? Igualdades dos direitos do homem e da mulher. Então, veja, vou falar um pouquinho disso, né? Deus deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Normal, né? Não é porque os direitos aí são iguais, né? Os dois receberam inteligência do bem e do mal e faculdade de progredir. Ponto final, né? A mulher é mais fraca fisicamente, para lhe assinalar funções particulares, né? Agora, Deus deu força para uns para proteger o mais fraco e não para o escravizar, né? Então, a gente acaba esquecendo esse detalhe, né? E acaba, primeiro, colocando, no caso, a mulher num segundo plano, né? Como se fosse um ser inferior, né? Quer dizer, isso, infelizmente, está acabando, né? Embora em alguns países ainda a ignorância ainda é muito alta nesse sentido, né? Então, veja, a mulher pode ser fraca fisicamente, mas ela tem outras funções que o homem às vezes não suporta, né? E Deus deu força para uns para proteger o mais fraco e não para escravizar, né? Se eu sou mais forte é para ajudar, não para tornar aquela pessoa um escravo, né? É um absurdo. Então, veja, na 821 ele fala, as funções da mulher têm tanta importância como a dos homens? Sim, e até maior. É ela quem dá ao homem as primeiras noções da vida. Que a mulher é que dá a luz, né? E geralmente é o filho que está ali. O homem vai trabalhar, fica fora de então, mas é a mulher que está ali orientando, amamentando, protegendo, curando, né? Então, veja, é uma coisa que o homem, ele não é que ele não esteja pronto ou não apto para isso, até está. Mas talvez ele não suportaria essa dedicação que é a da mãe, né? Que é a da mãe. Então, veja, então a igualdade, ela
traz direitos, mas a desigualdade, ela traz funções, né? Então, cada um na sua, né? Então, veja, a mulher, ela tem tanta importância quanto o homem, né? Por quê? Porque ela dá ao próprio homem as primeiras noções de vida, né? Que é esse cuidado. E os sexos só existem na organização física. Vamos lembrar que o espírito não tem sexo, né? Que nós retornamos aqui de várias maneiras, uma hora como homem, uma hora como mulher, e assim vai, né? Adquirindo as nossas experiências, né? Então, nós não podemos esquecer desse detalhe, né? Algumas pensam assim, só vou reencarnar como homem. Não vai. Então, veja, a Terra primitiva recebeu auxílio de irmãos de outro orbe, né? Que eram superiores intelectualmente, mas moralmente iguais a nós, o caso de Capela, né? Então, o que aconteceu lá, né? Vieram de um dos orbes de Capela, né? Grande estrela da constelação de Cocheiro, né? Então, claro, a Capela está aproximadamente 44 anos-luz distante de nós, ou seja, né? Sua luz leva 44 anos em uma velocidade aproximada de 300 km por segundo, uma coisa inimaginável, né? Para chegar até nós. 44 anos viajando nessa velocidade fantástica, né? É uma estrela que tem cerca de 10 vezes o tamanho do nosso Sol, é enorme, né? O Sol já é enorme, você imagina essa estrela, né? Então é interessante a gente ver a grandeza do nosso universo, né? Nós já conseguimos medir, né? Em anos-luz, né? E se imaginar que uma luz levaria 44 anos para chegar aqui nessa velocidade, que nós não conseguimos nem compreender, né? 300 mil km por segundo, é uma coisa, né? Que é a velocidade da luz, né? E eu peguei essa imagem aqui, só para a gente... alguns de vocês já conhecem essa imagem aqui, mas eu sempre gosto de mostrar o quanto que a gente é pequeno perante os outros, né? Das estrelas que nós conhecemos, que é só uma parcelinha do céu, né? Então, veja, lá no quadro 1 você tem Mercúrio, Marte, Vênus e a Terra, né? No quadro 2 você já tem ali, deixa eu ver aqui, no quadro 2, ali, ó, você já tem a Terra aqui, ó. Olha o tamanho da Terra em comparação a Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. Olha, né? Uma bola de futebol e uma bola de gude, né? Aí você vem para cá, onde está Júpiter, no quadro 3. Aí você começa a comparar com essa estrela aqui, que é a estrela mais próxima do nosso sistema, o próprio Sol, né? E a estrela Sirius. Olha o tamanho dessa estrela. Mas no quadro 4, ela já cai aqui, ó, o Sirius. Olha o tamanho dela em relação a Apolos, Arcturus e Aldebaran. Todas estrelas, né? Enormes, né? E no quadro 5 você já pega o Aldebaran e cai aqui, ó. Olha o tamanho dele aqui, né? Aí você tem Rigel, Antares e Betelgeuse, né? E essa estrela já cai para cá nesse tamanho e é superada por essas daqui, sendo essa que é a maior estrela conhecida, né? A gente não tem ideia do tamanho disso, né? Até o Sol, perto dela, é um grãozinho de areia, quase você não vê, né? De tão grande que é. A Terra, então, é uma partícula de poeira, né? De areia. Então, sabe, é uma coisa que a gente... E a gente conhece só uma parte do universo, né? Só um pedacinho do céu que a gente consegue ver. Tem o resto, né? Que a gente não tem nem ideia do tamanho disso, né? Então, gente, era isso que eu tinha para hoje. Esperamos que a gente vai aos poucos... Como eu disse no começo, que a gente aos poucos vai procurando estudar as leis divinas, né? Cada uma tem uma função, cada uma tem a sua razão de ser, né? Então é importante que a gente estude isso, né? Então, se possível, a gente vai aos poucos trazendo isso, né? Porque eu acho que é importante conhecer cada uma delas, tá certo? Com relação aos passos, vamos fazer os passos.